Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1. Aleluias. E eu quero tratar sobre as duas chaves para a salvação, que é arrependimento e fé. Então nós vamos caminhar por essa temática. Eu quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Também louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastora Fabiana, o pastor André. Tenho aprendido muito, crescido muito, e sinceridade, eu não esperava chegar onde Deus está me colocando. Só que uma coisa eu aprendi nessa caminhada, que mistério e ministério não se compreende, se vive. Então abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 14. Glória a Deus. Quantos acharam? Dá glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 14 diante vai dizer assim: ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 16: e andando junto do mar da Galiléia, Jesus iniciou seu ministério na Galiléia. Guarda essa palavra, Galiléia. Ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Glória a Deus. Então repita comigo: Deus quer usar minha habilidade. Muita gente, pouca voz. Deus quer usar minha habilidade para ganhar vidas para o reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então redobre sua atenção para você entender todo o enredo da mensagem. Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte daquilo que nós conhecemos como os evangelhos. O interessante é que 3 se destacam como os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas traz uma visão em conjunto. Eles escrevem uma mensagem de acordo, porque a palavra sinótico é a junção de duas palavras, sim e ótico, que significa visão em conjunto. Então esses 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, vão trazer uma biografia em conjunto a respeito de Jesus Cristo, diferente do Evangelho de João. Só que mesmo tendo essa visão em conjunto, eles escrevem para pessoas diferentes e em contextos diferentes. A mensagem é a mesma, porém cada evangelho com a sua particularidade. Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho direcionado para os judeus. E se você analisar a Bíblia, o evangelho de Mateus vai iniciar trazendo uma genealogia a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque Mateus ele tinha que provar para os seus leitores que Jesus ele era o herdeiro legítimo do trono de Davi. Lucas já concentra o seu evangelho baseado no ministério do Filho do Homem. Ao escrever para os gregos, ele agora tem o privilégio de ser o único não-judeu a ter o seu livro registrado no cânon das Escrituras Sagradas. E o que ele queria ao relatar o seu evangelho é trazer referência à humanidade
é diferente de todos esses evangelhos. Porque o pastor João, ele não inicia o seu evangelho trazendo um relato da genealogia de Davi. E também não inicia o seu evangelho trazendo relato a respeito do nascimento do Filho do Homem. Porque quando João inicia o seu evangelho, ele traz algo a respeito da eternidade. E ele vai dizer no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e esse Verbo habitou, se fez carne entre nós, e nós vimos a glória dele, a glória do Filho unigênito. O interessante é que essa palavra habitou, no original é tabernaculou, e que significa armar acampamento de forma provisória. É por isso que o ministério de Jesus Cristo só durou 3 anos e meio aqui nesta terra, porque ele veio provisoriamente em carne, mas nos deixou uma promessa ao subir ao céu: eu irei, e vós não ficará órfão, mas eu enviarei um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o conhecem e não vê, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É por isso que quem se aproxima de Jesus Cristo tem que se aproximar crendo que ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi, e do milênio virá para reinar nesta terra, mas que ele também foi gerado no ventre de uma virgem como um bebê perfeito, se tornou um varão perfeito. Mas também temos que ter a consciência que antes que o mundo viesse a existir, ele já era Deus. De eternidade a eternidade, ele já era Deus. Antes de você nascer, ele já era Deus. Antes que Deus falasse haja luz, ele era a luz junto ao Pai, e por meio dele tudo que existe foi feito. Só que Marcos agora, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para os romanos. E o tema do evangelho de Marcos é Jesus Cristo, o servo. E o texto-chave, o texto base para o evangelho de Marcos é o capítulo 10, versículo 45, que diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O interessante é que Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e se tornou servo. E servo não veio para ter privilégio, porque ele veio para dar a sua vida. E na mesa da ceia houve uma discussão, porque os discípulos estavam querendo saber quem era maior no reino de Deus. E hoje não é diferente. Muita gente querendo saber quem canta mais, muita gente querendo saber quem prega mais, muita gente querendo saber quem dança mais, quem toca mais. Há uma briga no meio evangelho. E Jesus diz: maior ainda é aquele que está disposto a servir. O bom servo não é conhecido por aquilo que ele faz, porque para fazer o que eu estou fazendo, pregando, teria mais de 200 aqui na igreja. Agora, para limpar banheiro, ninguém quer se colocar à disposição. Por quê? Porque não dá destaque. Então, servo que é servo não procura destaque, ele procura serviço. Então, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E resgate aqui é pagar o preço para libertar o escravo. E se você tem uma curiosidade de ler o livro de Marcos, você vai perceber que Marcos enfatiza muitas ações de Jesus Cristo
E ele vai dizer que Jesus estava em plena atividade, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo milagres, correndo de lugar a lugar e ensinando a respeito do reino de Deus. Então, quando eu entendo o propósito, o porquê Jesus ter vindo nessa terra, eu começo a entender que não basta Jesus me fazer um convite para a salvação, mas eu tenho que aceitar a mão para receber esse convite. É por isso que ele inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. As pessoas recebiam o convite para ir até ele, mas ninguém é obrigado, porque a graça é de graça. Mas para você receber o que é de graça, foi pago o preço lá na cruz do Calvário por você. O interessante é que muitos que faz parte do nosso meio não valorizam o preço do sangue derramado. Jesus veio, deu a sua vida em resgate de muito, para nos libertar da escravidão do diabo. A oferta da salvação é para todos, mas só tem eficaz na mão de quem estende as mãos para receber. Porque no reino de Deus existem duas chaves para a salvação: arrependimento e fé. Então esse negócio que eu posso viver a vida do jeito que eu quero, e que Deus é amor, e que no final Ele vai salvar todo mundo, que não existe negócio de céu e inferno. Querido, isso é universalismo, isso é coisa do demônio, porque tem pessoas que vivem no pecado, vivem fazendo coisa errada e diz: meu Deus, como eu estou arrependido, mas na primeira oportunidade volta e faz tudo novamente. Então isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque remorso leva você a sentir a dor do pecado e olhar para trás. Te traz uma tristeza de alma sem a operação do Espírito Santo. Agora, arrependimento, a pessoa é levada pelo Espírito Santo a lamentar os seus pecados. Em vez de olhar para trás, ela olha para frente, para o alto, que é Jesus Cristo. Quem aqui nunca errou? Aí tem uns engraçadinhos que só vive pecando, que só vive errando, que só vive na mentira, que só vive na fofoca, que só vive no adultério, que só vive falando mal de todo mundo, bate no peito e diz: pelo menos eu confesso que eu sou pecador. Posso dizer uma verdade? Quem se justifica somente perante os homens não tem capacidade de se manter limpo diante de Deus. Porque remorso te faz sentir a dor, mas não tem poder de te mudar. Agora o arrependimento, ele te transforma em meio à sua dor. Arrependimento, ele te tira do estado de pecador e te coloca no estado de justo. Aleluia! Pode começar a pregar agora, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Vem comigo então. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia o seu ministério no mar, na Galileia. E quando ele começa a pregar, João Batista estava encarcerado na prisão. E foi João Batista que iniciou a sua mensagem de arrependimento em Mateus 3. Só que João pregava no deserto, e naquele tempo João Batista não tinha reconhecimento. O povo ia até ele pelo poder da mensagem, pelo poder da palavra. Então o que convenceu o povo chegar até João Batista não era o reconhecimento porque não tinha, mas era o poder da palavra, da mensagem. E hoje o papel está invertido. Tem muita gente querendo reconhecimento sem mensagem para transformar a vida.
Eu vou repetir. Tem muita gente querendo reconhecimento sem demonstrar transformação de vida. É pessoas que vivem com duas facetas. Aqui dentro da igreja é santo, lá fora é profano. Aqui dentro da igreja canta hino, lá fora canta funk. Aqui dentro da igreja adora Deus, lá fora adora o diabo. Isso se chama evangelho em papel, porque quem verdadeiramente contra o Cristo anda no meio de santo e profano e não se contamina. Aleluia! Eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que entendeu o seu papel, que quer servir a noiva do Cordeiro. Aleluia! A igreja do Batista no deserto, pastor, pregando arrependimento. E cá para nós, pregar no deserto já é difícil. Arrependimento ainda piorou. Só que João Batista tinha uma coisa que muitos de nós não temos. Não tinha reconhecimento, mas tinha preparo. Porque tem muita gente querendo ser reconhecido sem ter preparo. Aí quando chega a hora do reconhecimento, não tem preparo para demonstrar porque eu fui chamado. Então entenda, arrependimento é abandonar uma vida para viver uma novidade de vida. Aí a pessoa quer pregar contra o pecado, mas quer viver no pecado. Hipocrisia. Não vê os fariseus? Santo, ele era santo, separado. Não se misturava, mas eles mesmos. Jesus virou para eles e disse: aponte o meu pecado. Eles olharam e acharam o pecado de Jesus. Jesus olhou: mas todos vós são filhos do diabo. Então, pessoas que querem pregar contra o pecado, mas querem viver no pecado, não cola. Pessoas que falam de mudança de vida, mas ainda não sofreu uma mudança radical na sua vida, não cola. Por quê? Porque só prega conversão quem um dia já foi convertido. Eu vou repetir: só prega conversão quem um dia já foi convertido. E o que acontece hoje? Tem muita gente convencida na igreja achando que está convertido. Eu vou falar algo aqui, pode colocar na minha conta. Convicção até o diabo tem. Agora conversão só quem está disposto a largar uma vida de pecado para viver uma vida de santidade diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu já quero liberar uma palavra. Cuidado, ele está te observando. A mensagem que você prega para a igreja é a mesma que te julga diante da igreja. A vida que você leva diante da sociedade é a mesma que serve de régua para medir o nível da palavra de Deus em você. Então cuidado que ele está te observando. Porque quem só tem convicção sem conversão, quando verdadeiramente encontra com Jesus Cristo, está arriscado de cair de cima de alguns cavalos que a vida nos proporciona. Alguém aqui lembra de Saulo, seu nome? Alguém aqui lembra de Saulo? Saulo era convicto por aquilo que ele acreditava ser verdade. Conhecedor da lei, dos salmos e dos profetas. Do Antigo Testamento é aquilo que tinha naquele tempo. Mas Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 39 e 40: vós examinais as Escrituras, porque pensas que tem nela a vida eterna. Porque tem muita gente que acha que só lê Bíblia e já está salvo. Aí ele vai dizer: pode examinar, porque acha que nela tem vida eterna, mas não queres vir a mim para ter vida. Mas não queres vir a mim para ter vida, porque são elas que de mim testificam. Aí quando Saulo encontra com Jesus, que a luz brilha sobre ele, ele sai do estado de convicção, é convertido, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho, é um dos maiores missionários que a Bíblia vai dizer, o maior implantador de igreja e o maior escritor do
Porque quem somente é convicto acha que está no direito de perseguir a igreja, falar mal da igreja, denegrir a igreja, desmerecer a igreja e se esquece de ser igreja. Mas quem é convertido ajuda na igreja, trabalha para a igreja, honra a igreja, obedece a igreja, vive para a igreja, e quando Jesus vier vai ser arrebatado como igreja. Só quem recebe essa palavra adora o nome dele. Aleluia! Porque somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida que gera vida. Vou repetir: ele é vida que gera vida. Ele é o servo que deu a sua vida para que eu e você pudesse viver. Aleluia! Como homem, ele senta ao lado do poço de Jacó para descansar, mas como Deus, ele chama todos os cansados e oprimidos que ele é alívio. Como homem, ele diz que tem fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele pede água para beber, mas como Deus, ele tem água viva para oferecer. Como homem, ele chora na tumba de lágrimas, mas como Deus, ele enxuga a nossa lágrima, porque na eternidade não haverá lágrima, não haverá pranto e não haverá dor. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. Só quem recebe essa presença, só quem recebe essa presença. Aleluia! Só se aproxima da fonte de provisão quem algum dia sentiu necessidade de alguma coisa. Vou repetir: só se aproxima da fonte de provisão quem algum dia sente que tem falta de alguma coisa. Eu só vou no supermercado por causa da minha necessidade, eu só vou no hospital por causa da minha necessidade, eu só vou na farmácia por causa da minha necessidade, e eu só vou aos pés de Jesus por causa da minha necessidade. Eu sei que eu sou pecador, mas se eu me arrepender e me converter aos meus pés, eu tenho certeza que eu tenho o poder de alcançar o Rei.
discípulos para fazer parte do colégio apostólico. O interessante é que a pregação de Jesus Cristo não foi estende as tuas mãos e você vai receber a tua vitória. A pregação de Jesus Cristo não foi recebe a chave da tua casa, recebe a porta de emprego, recebe o livro. Não, a pregação de Jesus Cristo foi arrependei-vos. Então quem foi chamado para fazer parte do colégio apostólico e se tornar discípulo tiveram que abandonar a sua velha vida para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele chama dois, é quatro, mas Marcos vai dizer dois: Simão, conhecido como Pedro, e André. Só que Pedro, assim como muitos, de vários, de todos, talvez, decidiu, assim como muitos de nós, decidiu em dado momento da sua vida sair um pouco da rota, do caminho, se desviar um pouquinho, porque a grande verdade é, quando nós, mesmo estando caminhando com Jesus Cristo, não entendemos o propósito dessa caminhada, nós estamos sujeitos a lhe negar, mesmo fazendo parte do colégio apostólico. Porque Jesus agora vai instruir aos discípulos que na festa da Páscoa ele seria traído. Só que ele disse que ele seria traído para ser crucificado. E ele vai pautar porque ele seria traído para ser crucificado. Ele vai pautar dizendo, para que se cumprisse as Escrituras. Só que Pedro era para ficar de boca fechada, calado. Porque tem pessoas que mesmo estando caminhando com Jesus, quando abre a boca só fala o que não deve. Então Pedro, a voz de Jesus vai chegar e vai dizer assim, olha, todos vós irão se escandalizar por causa desta noite da traição. Mas lembre, o pastor vai ser traído, vai ser ferido, as ovelhas vão se espalhar, se dispersar. Mas disse Jesus, depois de ser eu ressuscitado, eu irei até vós e encontrarei na Galileia. Jesus inicia na Galileia e disse que quando ressuscitado, eu iria para a Galileia encontrar com os discípulos. Então o que acontece? Pedro agora achando que é o bom momento da história. Senhor, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, todavia eu nunca me escandalizarei. Querido, se tem uma coisa que Jesus é onisciente, ele leu o coração de Pedro e disse, Pedro, ainda nesta noite, 3 vezes tu me negarás. Quando Jesus é preso, a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram. Quem ficou com o bola da vez? Pedrão. Seguindo de longe, a Bíblia vai dizer que ele se assenta para ver o filho. Quando ele está ali sentado fora do palácio, se aquecendo, chega uma criada e diz, acabou. Tu também estava com ele na Galileia, né? Ele olha agora depois do filho. Eu não sei o que ele está falando. Nem desse homem eu conheço. E naquela noite, Pedro 3 vezes negou a Jesus. Só que Jesus disse, eu irei ressuscitar, e irei encontrar onde? Na Galileia? Repete, na Galileia? Então vem comigo para você dar um glória a Deus para abalar a estrutura do inferno. Jesus inicia o seu ministério na Galileia, chama Pedro na Galileia, diz que quando ressuscitasse iria encontrar na Galileia. Pedro nega Jesus, quando Jesus ressuscita e encontra na Galileia. Jesus faz 3 perguntas a Pedro na Galileia. Pedro, tu me amas? Pedro se arrepende na Galileia. Pedro recebe teu chamado na Galileia. Por que isso? Porque Jesus não desiste de quem nós desistimos. Eu vou repetir, Jesus não desiste de quem nós desistimos.
negou Jesus. Judas traiu. E qual é a diferença de quem nega para quem trai? Nenhuma. Porque todos os dois fizeram errado, tanto quem negou como quem traiu. Só que tem um detalhe: os dois tiveram destinos diferentes. Eu vou repetir: Pedro nega, Judas trai. Qual a diferença? Nenhuma. Mas os dois tiveram destino diferente. Me pergunta por quê? Por quê? Não sei por quê. Por quê? Porque quem você procura após a queda é que define a sua restauração. Porque existe uma verdade: após a queda, se você procura homens, eles não podem resolver nada. Você pode confessar a homens, mas somente Jesus perdoa pecados. Glória a Deus. Ficar para nós: pecado perdoado é problema resolvido. Pedro não buscou em homens. Após o pecado de negação, Pedro se lembra da palavra de Jesus que disse: você me negará 3 vezes, mas eu, Pedro, te espero na Galileia. Então o que Pedro agora pensa? Na Galileia foi no mesmo lugar que há 3 anos atrás ele disse ao meu coração: irei fazer de você pescadores de homens. Então, aí você vai vir comigo agora para dar uma glória a Deus. Em João capítulo 21, versículo 12, Jesus, após ressuscitado, aparece a Pedro e aos discípulos na Galileia. E Jesus disse: vinde, jantai. Aí alguns tradutores mudaram a palavra jantai para vinde, comer. Por quê? Porque ali já era de manhã. Só que se você entender, a vida não é comer, é jantai. Então alguns tradutores pensaram: aquilo é janta, porque ninguém janta de manhã de madrugada. Então é vinde, comer. Só que essa palavra jantar significa refeição da noite. Então é janta. Aí alguém pode estar pensando agora: mas Jesus foi até Pedro para dar janta de manhã? Sim, porque ele sabia que o choro durou a noite toda. E aquela janta ele veio de manhã para pagar, porque não fica devendo nada para ninguém. Eu vou dizer: o que ele te prometeu, ele ainda está disposto a pagar. Talvez você ainda não recebeu, porque você não permaneceu no lugar que ele disse que iria te encontrar. Mas se prepare, que aquela janta do dia que você negou ele, traiu ele está disposto a te pagar. Ele está disposto a te pagar. Aleluia!
quando eu falo que Ele vai te colocar independente no lugar, é porque eu já vivi isso na minha história. Eu não gosto de falar muito da minha vida passada, porque tem coisas que eu fiz que me faz sentir vergonha. Eu gosto de dar algumas pinceladas do campo quando eu vou palestrar. Mas quando Jesus me encontrou, eu estava nas drogas, literalmente usando droga. E quando eu decidi ir para a igreja, a primeira palavra que disseram para mim é: está indo por causa de mulher. Ainda que fosse por causa de mulher, porque é lugar que se arruma mulher dentro da igreja. Porque julgo desigual não pode andar ao mesmo lado. E falaram: eu quero ver até quanto tempo vai levar na igreja. E quando eu recebi a primeira oportunidade para ministrar, a primeira palavra que falaram foi: eu não tenho capacidade para ser pregador. Primeiro não, porque quem capacita é o Espírito Santo. Agora eu vou te dizer uma coisa: a porta que Deus abre, quem decide manter aberta é você. O que o mundo anda falando a teu respeito vai servir de testemunho. Grava o que eu estou dizendo. Me rotularam de vários nomes lá fora. Falaram que eu não iria sobreviver até os 15 anos. Aos 20 anos eu aceitei a Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem 9 anos na presença dele. Vai para 7 anos que eu ministro a palavra. E toda vez que alguém olha para mim e diz: quem diria? E a palavra hoje é: quem diria que você estaria aqui sentado hoje para receber uma palavra? Glória a Deus, aleluia. Quem diria? Alguém vai olhar para você: quem diria? Eu passava na porta da casa dele, não foi que estava estourando, hoje só tem louvor. E você vai olhar e vai dizer: porque eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca. Agora quem decide permanecer no erro é você. Porque tem coisa que Deus vai fazer por você, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar. Talvez eu não estou aqui para tem muito ministério parado por causa de uma decisão errada. Ele faz o que ele quer. Tem muito chamado parado por causa de uma decisão errada. Só que bem-vindo aos 12 dias de clamor. Hoje você tem a oportunidade de restaurar o teu ministério, de restaurar o teu chamado, e de viver aquilo que você buscou. Jeová, Deus de vida e vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, pode mudar a sua história hoje aqui. Arrependimento é uma decisão, querido. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, mas poder entregar. Faz a luz envelhecer, faz a alma subir. E se eles são capazes de ver a explodir, eles sempre resolvem sem querer o dia. Arrependimento é uma decisão. Repete comigo: decisão. Porque somente o arrependimento não tem poder de nos salvar, mas é preciso crermos e voltarmos para Deus. Lembra do filho pródigo? Depois de quebrou a cara, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu. Ele se arrependeu, sim ou não? Mas ele teve uma decisão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem decidiu sair de casa, o filho ou o pai?
e só volto depois que o pastor for atrás de mim. Vai morrer desviado. Mas a Bíblia diz que o pastor vai atrás da ovelha eu concordo, mas atrás de filho rebelde eu vou atrás. Porque ele sabe a porta de filho. Não! Eu saí do grupo das irmãs, se a Aline não vem atrás de mim, eu não volto! Não volta, querido, mas também não atrapalha! Não! Eu só faço parte do JCA se o líder vir me buscar! Então não vai, querido, porque líder não tem que ir atrás de quem decidiu se desviar e falar mal da sua liderança! Não, eu só vou no ministério de dança se a líder reconhecer que eu sou melhor do que todos, bom. Porque toda vez que você erra e quer que seu líder vai atrás, seu pastor vai atrás, você quer tirar o peso do seu pecado e jogar nas costas de quem você tanto feriu. Por quê? Porque se algum dia você encontrou a porta para sair da igreja, para ir para o mundo, volta atrás, refaz o caminho, que essa mesma porta que te levou para o mundo será mesmo que irá te colocar dentro da igreja novamente. Porque só quem confia em Deus é que dá um passo do arrependimento e crê que Ele tem poder para salvar. Porque arrependimento é rompimento com o pecado. Esse negócio que só volta para a igreja se alguém for atrás de já não cola mais não. Acabou. Como diz o pastor, enquanto nós não tínhamos conhecimento da verdade, era uma coisa. Quando nós passamos a conhecer, aí o camarada tem 30 anos de crente, toda vez que dizia, quer que o pastor vai atrás. Aí quem está chegando ao lado vai morrer porque o pastor está gastando tempo porque ele não quer nada com nada. Se algum dia você decidiu sair por aquela porta para ir para o mundo, a mesma porta que abriu para você para o mundo irá abrir para você voltar para a presença do Senhor. Se coloca de pé, igreja. Eita, glória. Aleluia. Sua vida não acabou. Seu ministério não acabou. Seu chamado não acabou. Ele quer te restaurar aqui nesta noite. Agora olha para cá para você entender uma coisa. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai não diz sequer uma palavra de repreensão pelo seu passado. Ao contrário, o pai expressou amor por aquele filho que estava perdido. A alegria de encontrar o filho perdido tomou conta daquele pai que estava vivendo de modo dissolutamente no mundo. Quem volta para a casa do pai, o pai acolhe e abraça. O pai tem prazer em abraçar quem estava perdido. E a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 15, 22, que o pai mandou trazer para o filho que retornou a melhor veste, pôs um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Porque quando alguém se arrepende e volta para a casa do pai, o pai lhe devolve das vestes a posição de honra, põe um anel no dedo, devolvendo a sua autoridade, e lhe calça com uma sandália, indicando que quem era escravo do diabo agora recebeu uma restauração total de filho. O pai quer dar esse privilégio para alguém aqui nesta noite. Agora olha aqui, coloca comigo aí, pastor. Quando o filho sai de casa e decide viver no mundo, ele vai descobrir, Janine, o significado da miséria. Mas quando ele decide voltar para a casa do pai, ele vai descobrir o significado da misericórdia. Tudo que o filho queria viver lá fora, ele tinha para viver dentro de casa. Tinha festa, tinha roupa, tinha anel, tinha sandália.